Olá, bom dia a todos e todas que nos seguem aqui no perfil do IBDFan e vamos dar início aqui a mais uma live. E teremos então aqui um tema muito instigante, o tema sobre a possibilidade ou impossibilidade de guarda alternada no Brasil, reflexões em tempos pandêmicos. O meu nome é Marília Pedroso Xavier, sou professora da Universidade Federal do Paraná, integro a diretoria do IBDFan Paraná e terei aqui a honra, o prazer de ter comigo para debater este espinhoso assunto o professor José Fernando Simão. O professor Simão já entrou aqui, já fez a sua solicitação, dividiu a tela conosco aí em poucos segundos. Aproveito para saudar os colegas. Tudo bom, Marília, Simão? bom dia, Marília. Tudo bom, Simão? Seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui. Marília, eu já troquei 4 vezes a internet aqui de casa para conseguir fazer live a 2. Eu acho que agora, depois de 4 vezes, a live vai se manter. Eu só vou pôr aqui o celular aqui no negócio, que agora tem um pé de live, uns negócios chique aqui, e a gente já conversa, tá? Olha, então eu estou sabendo que o professor Simão adquiriu aí nos últimos dias o kit YouTuber, então, o kit Live, né? Todos nós aí fomos instados a toque de caixa a nos tornarmos aí especialistas nessas questões. Eu só não adquiri ainda aquela biblioteca falsa para pôr aqui atrás de casa, porque eu tenho tanto livro no escritório que eu achei que aqui em casa, por colocar mais livro falso ainda, eu já tenho uns 5 mil livros no escritório, mais uns 1.000 de literatura. Eu falei, não vou pôr livro falso, vou ficar com os livros verdadeiros. Quer dizer que é ausência de livros, né, Marília? É isso aí, é isso aí. E quero registrar aqui, Simão, puxa, essa alegria aqui, nós temos muitos amigos queridos, a gente até fica constrangidos em nomear todos, esquecer alguém, mas de fato assim fica esse registro carinhoso aqui, temos inúmeros familiaristas de escola que estão aqui conosco, nos seguindo, inclusive a sua gravata já foi muito bem elogiada aqui também por vários dos nossos colegas que aqui estão, e todos ansiosos, né, para debater esse tema aí da possibilidade ou impossibilidade da guarda alternada, né? Marília, deixa eu só fazer as palavras iniciais, 2 ou 3 notas pessoais. A primeira é que sempre conversar com o IBDFan, pelo IBDFan, é uma alegria. Nós somos IBDermanos, nós somos daqueles apaixonados, daqueles que se dedicam ao IBDFan dia, noite e madrugada. Então é uma alegria estar numa live do IBDFan. Uma segunda nota pessoal é dizer que a Marília, eu tive a alegria de conhecer a Marília quando ela estava fazendo os créditos para o doutorado dela aqui em São Paulo, lá na faculdade. Ela, orientação e batuta segura do professor Alcides Tomazetti, que é um gênio, um jurista de qualidade ímpar. E a Maria se destacava pelos seus excelentes comentários, ponderações, suas reflexões precisas, e já mostrava a que veio, ou seja, uma jurista que faz ciência e não uma opinadora, como hoje, infelizmente, tem muitos opinadores e opinadoras. Então, a Maria já mostrava a qualidade que tinha. E quando chega a brilhar agora na nossa co-irmã, que é a Federal do Paraná, afinal todos nós estamos emanados nas universidades públicas, ganhou muito o Paraná e ganhou muito a Federal em ter a professora Marília trabalhando lá. Agora, o terceiro ponto, que é minha gravata, é uma coisa mais comezinha, mais rápida, a gente já entra no tema. Quando eu comecei a fazer as lives, perguntaram assim, as aulas da graduação, não sei, vocês usam o Google Meet ou vocês usam alguma outra plataforma na Federal, Marília? Ou não estão Olha, usando nada? esse é um tema bastante também complexo, porque estamos com o calendário suspenso, sem aulas. Inclusive, movimento capitaneado pelos alunos, é, enfim, e teremos definições aí na sequência. Nós não, nós estamos aqui no Google Meet, nossos alunos aderiram em total, total, tem um grupo muito pequeno no aderiu, e depois eu disponibilizo as aulas no YouTube, para quem quiser assistir remotamente e tal. Mas daí eu pensei, bom, eu vou dar aula como, Marília? Eu vou dar aula com camisa, bermuda, quer dizer... Não, eu vou manter o decoro do cargo, não por nada, para mostrar aos alunos que eu tenho respeito a eles. E daí eles ficaram perguntando a minha gravata. Então, cada dia era uma gravata diferente. Hoje, por exemplo, essa daqui, eu comprei porque eu copiei do Fernando Araújo. É uma gravata que tem uma tapeçaria do Victoria and Albert, lá de Londres. Então, são romãs com fazões. Mas como ninguém veio aqui para a gente ouvir falar da gravata,
ela disse que travou a live. Você está me ouvindo bem, Marília? Para mim está normal, acredito que seja talvez até a estabilidade da própria colega, né? Porque pelo menos Eu para também estou te ouvindo e estou te legal. vendo perfeitamente bem. Nós combinamos hoje, eu e a Marília, que nós íamos fazer uma conversa de amigos. Aliás, essas lives são isso, não é palestra, não é aula, é um bate-papo. Por isso que a gente fala da família, dos amigos, toma uma cerveja de vez em quando, toma um café, para discutir um pouco da guarda compartilhada ou alternada. Eu queria começar te lançando uma pergunta, Marília, para a gente travar o primeiro debate, o primeiro ponto do debate, que é o seguinte. Qual é a sua concepção da diferença entre guarda e poder familiar, para a gente começar o debate antes de entrar para o final? Perfeito. Eu acho, né, Simão, que você já tocou talvez no primeiro ponto agudo da questão, que é conceber se são expressões sinônimas ou não. Eu já coloco com bastante assertividade aqui para você e para todos que nos ouvem, que eu acredito que são expressões que não se confundem, né? Eu acredito que o poder familiar, ou até a expressão que eu até tenho escrevido, que tenho assim mais gosto, enfim, por razões históricas, em falar em autoridade parental, mas acredito que a gente está baseado, né, num conjunto, enfim, de funções inerentes aí às questões paternas e maternas que devem ser exercidas, né, nos interesses e em benefício, né, em função aí dos filhos. E acredito que a questão da guarda, ela não pode de nenhuma forma ser pensada dessa maneira, né? Digo sempre aquela questão topológica do Código Civil que parece assim, apesar de muito evidente para mim, eu vejo que às vezes não chama a atenção de outros colegas. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, no artigo 1634, a gente vê uma série, né, de questões envolvendo a figura do pai e da mãe e que, inclusive, né, a própria dicção do artigo traz essa ênfase, que eles têm, né, uma possibilidade igualitária de exercício dessas questões. Então, me parece que não existe aqui sinônimo e eu acredito que essa imprecisão faz com que a gente, às vezes, tenha guerras homéricas, lutas, batalhas judiciais por conta dessa incompreensão. Acho Só um pouquinho antes de você prosseguir, que eu quero te cortar, só para falar duas coisas que a Maria já disse. A primeira é que se vocês abrirem o Código Civil, no índice, não precisa nem chegar lá na frente nos artigos, vocês vão ver que o livro de família, no seu título 1, tem o poder familiar no capítulo 5, artigos 1630 a 1638. A Maria citou o 1634, que traz uma série de efeitos, desdobramentos do poder parental. E se vocês olharem a questão da guarda, ela está no capítulo 9 do subtítulo 11 do subtítulo anterior, que é da proteção da pessoa dos filhos. Então, efetivamente, o Código Civil, até topologicamente, separa uma coisa da outra. A segunda nota, antes de te devolver a palavra, eu quero que você desenvolva um pouco mais onde você vê esse equívoco doutrinário que está refletindo na jurisprudência de confusão conceitual. A Maria falou em autoridade parental e eu falo em poder familiar. Maria, tinha muita dúvida sobre a história do poder, porque muita gente critica no IBDFAN, não é poder, não é poder, não é poder, porque o poder seria algo exercido em benefício de quem exerce. Ou seja, se eu tenho poder parental, é como o velho poder de vida e morte do Romano sobre o filho, né? Transmutado numa visãozinha constitucional, mas mais ou menos. Mas a Gisele, Marília, quando fez o doutorado dela, orientado pela Giselda, lá na São Francisco, eu tive na banca, ela me convenceu a partir de Foucault, eu acho que é uma reflexão para os nossos ouvintes, que também acham que a expressão poder não é necessariamente boa. E aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque autoridade parental me soa muito melhor do que poder familiar. Mas quando a Gisele fez a leitura da expressão poder à luz de Foucault, ela demonstra que essa versão que a gente tem, a versão que a gente tem da palavra poder é porque a gente enxerga o poder pela ótica de quem exerce. Só que ela fala que o poder é exercido na ótica de quem o recebe. Então é uma coisa muito interessante quando eu estudei direitos animais, o poder também do dono sobre o animal não é uma coisa horrível. É uma coisa no interesse e no bem-estar animal. O poder parental é no interesse e no bem-estar dos filhos. Então a palavra poder parece que perde um pouquinho dessa mística de algo ruim. Só essa nota, vamos dizer assim, terminológica, tá? Perfeito, Simão. Na verdade, acho que você trouxe um ponto muito relevante, né? A Gisele Grueninga é uma pessoa que tem toda a minha admiração e recentemente eu escrevi um texto com a Maici Barbosa, que até é uma colega que
professora substituta da UFRJ, também está agora radicada em Campinas e que também teve a oportunidade de acompanhar, né, os teus créditos, fomos colegas e fizemos, né, esse questionamento para nós mesmos, né? Será que seguimos a ideia de poder familiar tão bem justificada, tão bem delineada pela Gisele Groeninga, ou vamos sustentar a ideia de autoridade parental? Acabamos, né, fazendo todas as homenagens e referenciando a Gisele, mas acabamos optando pela ideia de autoridade parental simplesmente pelo momento que vivemos. Talvez se fôssemos refundar o Instituto, utilizaríamos a palavra poder. Mas por conta, enfim, né, de uma questão histórica, tivemos essa opção metodológica, né? Mas, de fato, Simão, eu percebo assim que, como você mencionou, a força aqui, o caráter simbólico das palavras é muito grande. E a gente não pode deixar isso passar quando discutimos esse tema. Me parece que quando a gente fala aqui guarda, e até conectando já um pouco a qual é o desejo que os clientes, né, às vezes chegam nos escritórios e tudo, isso tem muita força. Né? Isso denota efetivamente um poder, uma assunção, um controle. Então, muitas vezes quando a gente vai mesmo, né, desconstruindo essas ideias, enfim, aqui nos nossos escritórios, vai perguntando, questionando, puxa, mas será que é o caso da gente direcionar essa discussão em termos de guarda? Veja, né, você pode exercitar isso, isso, aquilo. A gente vê que tem realmente esse simbolismo. As pessoas querem defender. E eu ouso dizer, Simão, que isso se dá dos dois lados. Por um lado, né, as mães, elas às vezes até quase que se ofendem quando a gente pergunta, puxa, você já pensou, né, qual a sua reflexão sobre como gostaria que ficasse a guarda? Elas escutam aquilo como se fosse um palavrão. Doutora, a senhora tá louca? Imagine, né? Óbvio que vai ser unilateral, imagine, né? Assim, quase como se a gente estivesse sugerindo um desabono, ou como se ela não fosse apta, né, para aquela função. E por outro lado, os clientes, homens, pais, né, muitas vezes também têm essa questão, que querem chegar, né, para suas famílias nucleares anteriores, querem chegar muitas vezes para os seus amigos no churrasco e querem demarcar aquele território. Não, eu tenho a guarda compartilhada, eu também estou presente, eu também exerço. Então aqui eu lembro um pouco daquela ideia, né? Sei que você tem muitas leituras nessas áreas, mas eu lembro um pouco daquela ideia do cérebro reptiliano, né? Parece que esse tema, ele leva os nossos clientes naquele momento e eles querem demarcar o território. Né? Então é muito complicado. O poder das palavras aqui, Simão, é delicado. Eu quero só fazer um complemento para a gente continuar desenvolvendo poder familiar versus guarda, autoridade parental versus guarda, que é curioso porque no movimento do homem omisso, que era a figura clássica, que sempre foi, aliás, que era a figura da caverna, eu saio caçar e você cuida da prole. Essa figura ela é tão relida, ela é tão socialmente criticada, que o homem agora... claro que nós estamos olhando os casos concretos e patológicos, mas ele assume para si mesmo um dever de cuidar. E parece, na cabeça dele, que se a guarda é da mãe, ou ele não quis cuidar dos filhos, ou ele está impedido de cuidar dos filhos. É interessante porque é uma leitura de quem quer cuidar. Claro que tem os casos de quem não quer cuidar, quer usar a guarda para fustigar a mãe, quer usar a guarda. Tem todas as patologias, nós que advogamos, eu e a Maria conhecemos, mas numa visão geral, o homem privado da guarda, no fundo, é escanteado do convívio com os filhos e ele se sente diminuído. Então, só para... O Marcelo Birger, vice-presidente do Paraná, é um homem que a gente ama. Mas para dizer o que para você, Marília? Que eu acho que o Código Civil português resolveu melhor que a gente. Porque ele diz poder familiar, e aí podia ser autoridade, a escolha terminológica é a escolha do legislador, e fala ao lado de poder familiar em residência, Marília. Não tem o conceito de guarda. Porque o problema todo é esse. A lei da guarda compartilhada de 2014, que a presidente Dilma sancionou no último dia, ela tinha sérias dúvidas sobre a qualidade, só que ela estava com problemas políticos, ela não quis também se imiscuir numa questão familiar tão delicada, vetando a lei. Eu lembro bem, Ale Barbosa também, eu lembro bem, Marília, que eu conversei muitas vezes com assistentes do ministro José Eduardo Cardoso para vetar essa lei, que essa lei não era uma lei boa. E por que não é uma lei boa? Não é porque é uma lei boa porque o Simão não quer o convívio do pai com o filho. Não, porque há um erro conceitual em misturar questões que são do poder parental com questões que são de guarda. Guarda é convívio físico.
é contato físico. É por isso que eu digo sempre que eu sou daquela tese, nunca, não sei se você também tem essa percepção, que na hora que a gente mistura poder familiar com guarda, a gente gera algumas distorções óbvias que vão parar no judiciário. Te dou um exemplo simples. A mãe quer que o filho siga na escola A. O pai acha que a escola A é ruim e quer que o filho vá para a escola B. Temos uma controvérsia sobre a educação da criança. Controvérsia sobre a educação da criança. A mãe tem a guarda, ela decide. Onde é que está escrito isso? Eu quero saber onde é que está escrito que quem tem a guarda é que decide a escola. Abra um Código Civil. Abra um Código Civil. Porque o que eu posso achar no Código Civil, e ainda eu brinco, Marília, como a leitura da lei é uma das coisas que não anda muito em voga. Eu falo, de vez em quando, abram a lei só para ver se tem alguma coisa escrita. Quem sabe você acha alguma coisa aqui que ajuda a sua reflexão. E diz o artigo 634, no Poder Familiar, no inciso 1º, que compete a ambos os pais dirigirem a criação e a educação. Não está escrito que compete àquele que tem a guarda dirigir a criação e a educação. Então, o fato da mãe ter uma guarda A, ou guarda B, ou guarda C, não quer dizer que a educação não seja direito de ambos os pais, claro, pelo filtro do melhor interesse dos filhos. Não sei se a gente está de acordo com isso. Sim, com certeza. Um artigo bastante difundido mesmo seu, né? Salvo engano, acho que de 2015, algo assim, e que lá você sustentava essa ideia, né? Que o artigo colocar que é dever, de forma inclusive igualitária, né? As decisões de pai e mãe sobre essas questões. Então, parece que a gente foi construindo ocorreu nessa planta uma muda e uma poda, e de repente ela começou a criar um galho à parte aqui, e as questões de guarda, novamente eu renovo aqui, né? Talvez por uma questão do poder simbólico da palavra, fez com que o Instituto ele avançasse e ele até se agigantasse, aglutinasse coisas que talvez nem a própria legislação tenha previsto. E eu ando muito preocupada com isso, Simão, porque eu acredito que, se por um lado, quem milita no direito de família sempre clamou por uma maior participação popular, para que as pessoas se esclareçam, se engajem e tudo mais, isso não se confunde de nenhuma forma, de nenhuma maneira, com o movimento que nós temos assistido por aí, e é um movimento que já é global. Você comentou da legislação portuguesa, né? E até mesmo eu lembro que a gente tem, né, o movimento residência alternada, amor integral, amor inteiro. Então, a gente tem realmente hoje essa questão da guarda alternada sendo deslocada por uma briga de torcidas. E aí, realmente fica muito complicado. Porque quando a gente começa a localizar sites, blogs, canais do YouTube, enfim, toda uma questão que radicaliza o debate, né, que muitas vezes utiliza de forma totalmente promíscua as categorias jurídicas que já estão né, tão complexas. E sempre com um discurso, Simão, que a gente identifica muito claro, porque é um discurso de vítima versus perseguidor. Né? São sempre questões que a gente vê que mais ou talvez até uma panfletagem, buscam muito mais, talvez até a construção do dialógico, e que ao fim e ao cabo tem ali um interesse, obviamente, realmente me parece que também tem trazido uma chaga ainda maior para o tema no Brasil. Marília, uma sugestão. Dá uma bloqueada nos comentários para a live ficar mais leve, que ela começou agora a dar uma tremidinha, para a gente não perder a chance de prosseguir, depois a gente abre mais ao final. Uma das nossas ouvintes, espectadoras, pergunta, Marília. Uma das nossas espectadoras pergunta, Marília, então, qual é o conceito de guarda? Já que guarda não decide onde estuda, não decide o que come, não decide se o filho faz ou não uma cirurgia, se o filho precisa ou não de um tratamento médico, estuda no poder familiar. Mas por que hoje houve essa confusão? Porque o artigo 1583, com aquela reforma desastrosa de 2014, ele vai dizer aqui que na guarda compartilhada, vai dizer que por guarda compartilhada, eu estou lendo a literalidade do parágrafo 1º do artigo 1583.
Por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta, como se a guarda fosse lateral, não houvesse responsabilização dos pais, conjunta. E depois, diz mais, o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto concernentes ao poder familiar. Ou seja, como se na guarda unilateral um decidisse e o outro obedecesse. E na compartilhada os dois decidem. Este é um erro grave, porque ignora um único detalhe, meus amigos. Eu vou dar um exemplo simples. Aquela criança, no momento de pandemia, o juiz fala, a guarda é dos avós, porque o pai é médico, a mãe é médica, eu não quero que a criança corra riscos. O juiz vai lá e tira a criança e põe a criança com os avós. E a guarda é dos avós. O pai e a mãe deixaram de decidir educação, saúde, vida cultural? É óbvio que não. Porque guarda é convívio físico. Esta lei fez uma confusão dolosa, proposital e desnecessária. Porque bastava ela dizer assim, a criança vai ter uma casa ou duas casas onde dormir, residência. E o resto, pai e mãe decidem por serem pai e mãe. Eu sempre digo, Marília, que é incrível como as pessoas não conseguem analisar a categoria desvinculada dos casos concretos. Mas pode acontecer de um homem e uma mulher nunca terem se casado e terem um filho. Tem que avisar os ouvintes que pode ocorrer sexo sem casamento. Talvez eles não saibam disso. E daí nasce uma criança, fruto de uma relação sexual, sem que nunca tenha havido casamento. E esses pais nunca moraram juntos. E essa criança nunca vai ter morado com o pai e com a mãe. E vai ter o poder familiar identicamente exercido pelo pai e pela mãe. Não é porque amanhã a mãe diz que a guarda é dela que a criança vai ter o poder familiar alterado. Portanto, o primeiro esclarecimento teórico que eu queria dar nessa live é que quando eu digo eu sou contra a guarda alternada, eu não estou transformando alguém em menos pai ou menos mãe. Porque eles continuam pai e mãe. Aliás, se eu dissesse assim para vocês, eu odeio a guarda... Não é meu caso. Eu odeio a guarda compartilhada. Não ia mudar nada o que eu estou dizendo. Porque o poder familiar é exercido em idêntica medida. Queridos amigos e amigas, poder familiar é quid e não quantum. Eu escrevi isso na Criativo das Girafas. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Eu posso perder. Mundo cão. Eu exploro sexualmente meus filhos. Eu bato nos meus filhos. Eu perco. Mas se eu posso suspender, vai. Mas ou eu tenho, ou eu não tenho. O poder familiar não se divide em parcelas por causa da guarda. Então, primeira nota dessa live que eu e a professora Marília concordamos. A guarda não vai afetar em nada levar na escola, levar no inglês, levar no Kumon, decidir se é alopático, se é homeopático, se é vegano, se é carnívoro. Isso não tem relação com a guarda. São relações decorrentes do poder familiar. Agora, Marília, só para a gente prosseguir, eu queria fazer uma segunda pergunta para você. Como é que se define, de maneira sistemática, guarda unilateral, guarda compartilhada e guarda alternada? Quais são as suas visões desses três institutos? Para falar só de guarda agora, esquecendo um pouco do poder familiar. Olha, Simão, você me coloca aqui numa posição complicada, porque esse nosso formato das lives, né, é mais descomplicado, mais fluido, e a tua pergunta, né, para definir e relacionar três institutos aqui diferentes, talvez demandaria muito mais tempo. Então, claro, eu peço a todos, né, que, enfim, sejam um pouco generosos aqui, que eu vou fazer algumas considerações bastante rápidas, mas eu acho que até para que todos possam realmente visualizar isso, eu também entendo que a ideia de guarda está muito mais fundada na questão dessa convivência física. Então, quando a gente tem aquele formato clássico da guarda unilateral, é evidente que há uma concentração muito maior com um dos genitores, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem uma situação que eu particularmente pouco me afinizo, que é a figura ou do pai ou da mãe, enfim, visitador. Que eu acho que realmente é algo que é extremamente danoso, né, para todas as partes. Eu acho que cria muitas vezes uma família disfuncional. Eu acho que traz assim a criação de estigmas e acho que esse é um modelo que sim precisa ser superado. Quando a gente vai para a ideia... Só para completar, até porque visita é uma coisa descompromissada, né? Eu vou te visitar, quer dizer, aquela coisa assim, eu vou te fazer uma visita um dia desse, quer dizer, a palavra não ajuda. Ou seja, tem essa ideia de alguém descompromissado que não cria o filho. Ele incidentalmente participa, como se fosse participação especial na novela. Eu concordo que a palavra visita não é uma palavra adequada. Estamos de acordo com isso. E mais do que isso, né, Simão? Talvez justamente a palavra visita aqui seja um dos pontos que reforça essa ideia de que quem tem guarda unilateral toma todas as decisões.
Porque, lógico, é evidente, se o outro é um visitador episódico, né? Se o outro é aquela figura tão conhecida aqui dos advogados familiaristas, né? Que é o papai McDonald's, né? Então pega, leva a criança, só leva em lugar bacana, legal, vira o ídolo da criança. Quando a criança começa a ficar cansada, chatinha, não sei o quê, já devolve, né? Então é alguém que não se ambienta e não participa efetivamente da rotina e tudo mais. Então, acho que quanto a isso também temos consenso. E em contrapartida, já na ideia aqui da guarda compartilhada, a gente tem uma divisão mais equitativa do tempo, mais equilibrada, mas não é uma questão matemática de tempo. Isso também é um outro ponto, Simão, que as pessoas precisam entender. Né? Pelo amor de Deus, nós não podemos tornar o direito matemático, e mais do que isso, nós não podemos tornar a rotina, o bem-estar, enfim, de uma criança algo cartesiano. Né? Isso, assim, me parece que é claramente nefasto por si só. Então, é lógico que na guarda compartilhada, na medida em que vai existir uma convivência dentro dessa ideia de rotina, responsabilidades cotidianas, diárias, o levar e buscar, o comprar o material, o comprar o presente, tudo, essa interlocução vai se fazer de uma forma muito mais presente, mas de uma maneira que vá sendo conjugada com a presença, enfim, e convivência física do outro. Em contrapartida, né, na ideia aqui da guarda compartilhada, desculpe, da guarda alternada, a gente tem... Claro, deixa eu levantar a mão, deixa eu fazer uma nota antes da gente mudar para alternada. Você concorda comigo, pelo que expôs e eu estou de acordo, que a guarda compartilhada é para evitar o pai de fim de semana, que é normalmente o da guarda lateral, que é o pai visitador. Perfeito. É o pai que participa do dia a dia da criança. É por isso, Marília, que é um bálsamo quando eu ouço o que você diz. Nós aprovamos nas jornadas de direito civil, é o que penso em BDFAN, que guarda compartilhada não é pegar a semana e ver dos 5 dias, dividir meio a meio, para que o convívio seja em horas, como se fosse assim, 12 horas do dia com o pai e 12 horas com a mãe. Isso, eu só vou fazer uma nota sobre isso, antes de ir para a alternada, que nós vamos entrar nela para a pandemia. Mas eu queria fazer uma nota, Marília, que eu acho extremamente útil. Se você abrir essa planilha Excel e fizer o meio a meio, primeiro que você é um ser humano insensível, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm compromissos, e a vida não é assim. Porque, normalmente, mas sabe o que me incomoda nessa planilha Excel do meio a meio? Ah, mas o pai não quer ver o filho. Eu dei um exemplo no meu artigo, que aliás estou publicando na obra coordenada pela professora Marília, pela professora Silvia Marzagão, e por qual professora a outra? A terceira? Ana Nevares. A professora Ana Nevares, minha querida Ana. Nossa, um beijo no coração. Mas o que eu estou dizendo é que a gente raciocina direito para o pai rico. Porque se eu pensar um funcionário ou um operário de fábrica, que sai de casa às 6 da manhã, chega na fábrica às 8 e volta para casa às 8, e o juiz disser, o senhor tem que levar o seu filho na natação. Mas pera um pouquinho, eu vou me demitir. Há detalhes cruéis da vida profissional de pessoas mais humildes que a guarda compartilhada pode não se ajustar. Porque assim, lei de família, Marília, tem vários mantras. É no melhor interesse da criança que a guarda seja compartilhada. Bom, mas isso é óbvio. Não precisa falar isso daí mais. Isso todo mundo tem certeza. Agora, é possível viabilizar para uma família de baixa renda uma guarda compartilhada? Não sei. Por isso que aquela divisão matemática que ocorreu numa certa situação, que eu não vou citar nem quem, você sabe quem, em que o juiz abria e mandava dividir meio a meio, é uma coisa de quem não entende o que é a família, não de lei de família. Não entende o que é a vida, o que é tomar ônibus, pegar metrô, ter que trabalhar. Então, é isso mesmo, Marília. Eu gosto de desenhar guarda compartilhada para os meus clientes de acordo com a vida profissional de cada um. Então, eu tenho que chegar uma hora para o marido e falar o seguinte, ó, o senhor não dá para ter guarda compartilhada, porque o senhor não tem tempo. Aliás, o senhor não tinha guarda compartilhada nem quando era casado. A guarda já era da sua mulher, o senhor não sabia disso. Agora o senhor tomou consciência. Ah, não, doutor Simão, mas então eu vou tirar quarta-feira para passar o dia inteiro com os meus filhos, que eu posso. Sou empresário. Então vamos negociar uma guarda compartilhada. Ele pega a criança na casa da mãe quarta-feira de manhã, leva para a escola, busca na escola, almoça, toma a lição, leva para a psicóloga, para o inglês, para o francês, para o Kumon, para o futebol, para o balé, para a natação. Então, eu queria deixar um recado nessa live, que também nunca tive tempo de desenvolver isso com calma, que é esse. Guarda compartilhada exige uma compreensão de agenda paterna e materna para tentar que o convívio seja o maior quantitativamente e o melhor qualitativamente possível. As pessoas trabalham, têm uma vida. Esse juiz, ou juíza, não vou citar o nome, disse numa audiência para o policial militar
que fazia aquele esquema 24 por 36 horas. Sim. O senhor tem que ver toda terça. Ele diz assim, mas tem terça que eu estou no plantão. O senhor prefere o trabalho ou a vida dos seus filhos? Olha que distorção de valor. Você não pode falar, porque, doutor, se ficar desempregado, eu passo fome e eles também. Então, só para mostrar que existe uma sensibilidade de que a guarda compartilhada atende ao melhor interesse da criança. Mas, queridos e queridas, vamos olhar a funcionalidade ou disfuncionalidade para aquele núcleo familiar. Porque apesar da família parental conjugal ter acabado, a parental prossegue. E, portanto, nós temos que ter essa visão. Desculpe te interromper, Marília, mas eu não podia não falar isso, viu? Desculpe. Não, achei muito pertinente, Simão, e até aproveitando a tua colocação, também quero fazer um contraponto. Eu também tenho feito esse tipo de pergunta e essas provocações, em especial nesse momento pandêmico, também para as clientes mulheres. Porque muitas vezes elas chegam nos nossos escritórios assim absolutamente esgotadas, justamente porque às vezes até durante o casamento elas se sobrecarregavam. Nós temos toda essa questão complexa, cultural na nossa sociedade, né? Enfim, a assunção aí de uma série de jornadas e tudo mais. E dentro, assim, às vezes até desse esgotamento psicológico e muitas vezes até físico, espiritual, enfim, nós fazíamos essa avaliação, né? Puxa, mas como é que a gente pode fazer aqui uma alocação do tempo, né? A gente tem até aqui no escritório um timetable, né? A gente tem, assim, um modelo já, assim, pré-diagramado aqui, para que a gente vá fazendo, rascunhando com o cliente, joga fora, pega outro, enfim, e vá vendo isso de uma forma que se encaixe dentro do que é possível, dentro realmente da realidade do pai e da mãe, mas também fazendo esse convite, né, para que as clientes que chegam com esse esgotamento, que é real, realmente isso se impõe muitas vezes, que elas também vejam nos seus ex-maridos, ex-companheiros, pais dos filhos, parceiros realmente que possam até tirá-las de uma situação, né, enfim, de um acirramento total da concentração, né, dessas funções. Então, eu acho que você colocou muito bem. E no fundo, aqui, advogados como nós, que somos mais sensíveis, cabe essa nota. A gente tem que fazer um desenho, como você falou, rascunho, para tentar chegar numa situação ideal para as crianças, levando em conta os pais. Então, eu acho que esse é o advogado sensível. O advogado que procura a mediação, o advogado que tenta rascunhar olhando holisticamente o todo, e não só o pai, não só a mãe, não só a criança. Eu acho que esse é o melhor caminho. Mas eu te cortei e você ia falar da guarda alternada, né? Que é a terceira e última, né? A nossa guarda alternada aqui, né? Tema principal, enfim, da nossa live de hoje, ela é bastante controversa e confundida. Por quê? Porque a gente vê em muitos manuais até, enfim, muitas enunciações doutrinárias, ela sendo definida como, digamos assim, a divisão, e que pode variar de uma semana, uma quinzena, enfim, mas em que o filho, né, ele ficaria 100% na casa, na residência, né, na companhia de um dos genitores e, para além disso, naquele momento em que ele estivesse, haveria uma enunciação de poder familiar, de autoridade parental, de forma integral daquele genitor que está na companhia. Né? Exclusão do outro. Exclusão total do outro, 100% de um e 0% do outro. E veja, Simão, quero falar isso de uma forma aberta, respeitosa, porque repiso aqui que essa é uma opinião jurídica que tem se difundido, que tem sido positivada aí em vários livros e tudo mais, e eu acho ela bastante complexa, porque me parece que ela ignora, né, a dicção do nosso artigo 1634. Então, precisamos olhar com mais cuidado. Eu acredito que defender uma ideia como essa é quase que operar de forma transitória uma exclusão total do poder familiar, uma exclusão total, momentânea, né, naquele período da autoridade parental. E como todos sabemos aqui, nossa, para que seja possível obter uma decisão judicial que chegue nesse ponto, precisa ocorrer algo muito radical, muito grave, algo que tem que ser assim, tem que ter uma dilação probatória enorme. Então, Marília, se me permite, algo patológico. Patológico. Ou seja, completamente fora da normalidade, não é isso?
E aí, Simão, a gente fica com uma ideia muito complexa aqui também, porque o que ocorre? Me parece que quando nós defendemos esse tipo de ideia, e também baseado muito nessa questão matemática, enfim, que para mim é uma grande miragem, a gente vê aqui uma questão de adultocentrismo. Porque a gente vê que talvez haja um desejo realmente reprimido, haja um desejo que precisa se dar vazão, né, para os pais, de que naquele momento eles falam assim, não, aqui, ó, agora sou eu que mando. Agora é a minha voz que vai imperar. E, inclusive, não quero dialogar. Porque tá aqui, tá sob o meu teto, e não sei o quê. Então, quer dizer, que é algo que vai absolutamente na contramão do que nós defendemos como algo saudável. E aqui me permitam dizer, não só para os filhos, mas para toda a família, né? Então, eu sou uma crítica, assim, ferrenha dessa ideia. Inclusive, Simão, me permita só comentar, assim, como enfim, uma anedota, né? Tô aqui na live, acabou de passar aqui o meu colega, advogado, também professor do FPR, Guilherme Brenner Lucchesi, e no ano passado, durante o período de carnaval, nós ficamos trancafiados aqui no escritório, porque nós tivemos a oportunidade de dar um parecer para a Universidade de Harvard, para a clínica jurídica, que recebeu o caso de uma brasileira. O professor Guilherme é advogado, enfim, nos Estados Unidos também, e juntos, então, nós tivemos que fazer um parecer sobre isso, enfim. E um dos quesitos que eram questionados era que eles queriam que a gente explicasse o que era a guarda, suas modalidades, o que era, então, poder familiar, o que é... E assim, explicar isso. E quando eu construí com o professor Guilherme, ele precisava fazer a tradução disso, né, para os critérios norte-americanos. Olha, assim, foi algo que nem a quarta-feira de cinzas eu acho que conseguiu amargar a nossa ressaca mental e intelectual, porque foi muito difícil, foi muito complexo mesmo, porque as confusões são enormes. Eu queria fazer uma nota para a gente entrar agora na pandemia, que era a seguinte, Marília. A criança ter duas casas, nesse esquema que se criou na mente de alguns 15 dias e 15 dias. É engraçado, ninguém fala 30, 30, 3. Não, criou-se uma regra, criou-se, que são 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E estão chamando isso de guarda alternada, que em certo sentido não deixa de ser, porque tem duas casas. E daí com aquele desvio de entender, quando está comigo eu faço tudo. É só para mostrar o absurdo dessa conclusão. Se a criança, por acaso, torce o pé naqueles 15 dias que está na casa da mãe, e tem duas soluções. Uma é uma cirurgia, e outra é colocar uma bota ortopédica para tentar minimizar uma cirurgia. É uma decisão de saúde dos filhos. Quem toma? Os dois. Não, mas tá comigo. Exato. E daí? Ele é igualmente pai. E se torcer o pé na casa do pai, ela é igualmente mãe. E se torcer o pé, quando a guarda for dos avós, também não é o avô que decide, é o pai e a mãe. Quando a guarda for da madrinha, não é a madrinha que decide, é o pai e a mãe, porque as questões do poder familiar, é que elas podem dizer, mas Simão, numa urgência, tá bom, numa urgência, faz o que tiver que fazer, porque você não vai pôr a criança em risco. O problema é que nós estamos dizendo de tratamento. Por exemplo, vai no médico e o médico diz, seu filho precisa tomar esse remédio, é um remédio altamente perigoso, com efeitos colaterais duvidosos. Não sou eu que decido, e nem ela. Seja a guarda alternada, compartilhada, unilateral, ou a guarda em alemão, und so weiter, qualquer outra. Porque é o poder familiar que decide. Agora, Marília, você tem, na sua experiência como advogada, agora vamos falar um pouco, falar da pandemia e abrir a palavra para os nossos ouvintes. Você tem casos no seu escritório, esquece a pandemia, vamos por 13 de março. Porque todos os casos que... Até estou muito curiosa na sequência, vou abrir aqui os comentários para a gente ouvir, né, as experiências casuísticas aí dos nossos colegas familiaristas, mas todas as experiências que eu tive como advogada, eu sempre vi aqui no Paraná a guarda alternada e tudo mais, assim, nesses termos, com esse jargão, sendo afastada, inclusive, com os magistrados dizendo que este instituto, ele inexiste no Brasil, tá? E eu faço um alerta aqui grande também. Eu sou uma grande entusiasta
dos meios adequados de composição do conflito, sou uma grande entusiasta da mediação, tenho estudado muito, até fiz a capacitação da advocacia colaborativa, assim, realmente sou uma grande curiosa de tudo isso. Eu achei muito interessante, num grupo de estudos que eu participei, que o Instituto de Práticas Colaborativas alertava as pessoas, olha, nós também não somos uma tábua de salvação, porque, vejam, nós temos casos em que foi composta toda a equipe multidisciplinar, as partes, seus procuradores, os psicólogos, o contador, né? Toda aquela equipe complexa chegou a uma decisão, essa decisão contemplava todos, essa decisão foi vertida no papel. Quando chegou para a homologação por parte dos menores, o Ministério Público deu uma decisão favorável. Desfavorável, não admitiu. Podemos pensar num exemplo que até fosse um exemplo, enfim, de alternâncias de residências. Por que não? Talvez pela idade dos adolescentes, enfim, pode ser que dentro da realidade daquela família, até pelas razões que você comentou de trabalho, tudo poderia ser que aquilo contemplasse de alguma forma, enfim, e havendo um consenso, um amadurecimento. Então, também esse é um ponto para a gente refletir. Muitas vezes eu vejo que no judiciário, Simão, a gente tem aquela ideia, né? O professor Fachin escreveu um artigo belíssimo uma vez, também se valendo dessa ideia do leito de Procusto, né? Então, fazer alusão a essa questão, né, mitológica do Procusto, enfim, bandido que tinha ali o seu leito, a sua cama de ferro, colocava os viajantes e sempre ajustava no tamanho da cama, quando sobrava comprimento, cortava, né? E quando faltava, esticava a pessoa. Então, eu vejo que também nas varas de família, por mais que a gente às vezes debata aqui e peça essa sensibilidade, eu vejo que alguns gabinetes, até me solidarizo aqui, sei que a demanda é enorme, que as dificuldades são imensas, mas a gente vê que alguns gabinetes às vezes têm essa ideia de trabalhar com as minutas. E que quando as partes elas querem se valer dos meios alternativos, os meios adequados, né, mais corretamente falando, e trazem algo diferente do que aquilo que já está, digamos, introjetado para concluir nessa sua linha. Isso é afastado. Tudo que eu estudei, e a Gisele me influenciou fortemente, a discussão realmente ela também precisa muito nos escritos dela, mas depois eu fui além da Gisele ler outros psicanalistas. A guarda alternada com duas casas, efetivamente, é repudiada por grande parte dos psicanalistas. Obviamente, claro que você vai dizer, Simão, mas não são todos. Claro que não são todos. Todos, eu acho que no mundo, nem na matemática, todos são todos. Então, é óbvio que eu sei o que eu estou dizendo. E por que, Marília? É uma crítica que é empírica, que a gente percebe do pai e mãe que, na guarda alternada, 15 dias com um, 15 dias com o outro, na casa de um não tem horário para dormir, na casa do outro tem horário para dormir. Na casa de um come chocolate o dia inteiro, na casa do outro só come verdura o dia inteiro. Na casa de um faz lição, na casa do outro é só festa. Na casa de um falta na escola, na casa do outro vai para a escola. Essa confusão mental que a criança tem, ela realmente, segundo as leituras psicanalistas que eu fiz, que foram muitas, é uma situação que não é boa para atender à formação da criança. Mas se você estiver imaginando alguém com 17 anos, 16 anos, adolescentes, a gente pode até reler essa história. Agora, no tempo da pandemia, principalmente como disse nosso amigo João Aguirre, que tem que ser citado, com as crianças em homeschooling, o que quer que seja que isso quer dizer, que elas estão em casa vendo aula do computador, eu acho a guarda alternada, numa situação excepcional, ótima. Por quê? Não sobrecarrega nem pai nem mãe. Porque afinal, se a criança ficar 2 semanas com um, 2 com o outro, na semana que não está, a mãe pode ter uma dedicação às suas atividades profissionais maior, às suas questões pessoais maior. 2, alternando a guarda a cada 15 dias, o deslocamento das crianças é o mínimo. Quer dizer, ela sai uma vez e volta, em um mês ela vai ter 2 viagens. Uma para ir e uma para voltar. O que atende ao confinamento da pandemia. Então, eu, Simão, defendi a guarda alternada naquele artigo que está sendo publicado na obra da Silvia, Marília e Ana Nevares, porque eu entendo que numa situação transitória, Marília, provisória, excepcional, que não vai durar para sempre, não há danos. Quer dizer, vamos refazer a frase. Pode haver danos, mas como o momento é de escolhas trágicas, não é mais ganha-ganha, um jogo de perde-perde, como eu escrevi também nesse artigo, nós vamos ter que sacrificar alguma coisa em prol de outra. Eu gosto da ideia de que, em momentos transitórios, eu posso abrir mão de alguns padrões para resolver situações concretas. Agora, eu tenho que lançar uma nota e acabo minha participação aqui, Marília. Pode ser que eu esteja errado, que essa guarda transitória alternada se mostre excelente
que é um modelo que a gente podia ter adotado faz tempo. E por que não rever o que a gente escreveu? É que até agora, até a pandemia, é o que disse a Marília, não me venham com guarda alternada que o juiz diz assim, não existe, é uma invenção de vocês. Pode ser, Marília, que uma experiência pandêmica transitória se transforme numa grande solução. E quem sabe o Simão está errado. Se estiver errado, eu vou reescrever. Estava errado. Disse que era péssima e ela é ótima. Mas num sistema provisório, momentâneo e transitório, eu estou defendendo a dupla residência com 15 dias para cada um, para amenizar a dor da separação, para amenizar a ausência do convívio e para evitar que haja, vamos dizer, circulação indesejada no momento que a circulação não faz bem para a saúde pública. Essa era a minha conclusão. Ah, perfeito, Simão. Eu também faço coro aqui a essas tuas ideias. Inclusive, acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre assim essa sugestão foi até a Silvia Marzagão que trouxe, porque ela estava vivenciando como advogada muitos casos em que, por conta, né, enfim, do momento aí pandêmico que se anunciava ali, é, muitas famílias já estavam vendo dificuldade por exercício, enfim, do convívio com os dois e aquela dificuldade, enfim, os medos do contágio, também os noticiários passando informações muito divergentes, e eu acredito que foi uma solução assim Não bem sei. Eu não salomônica sei. mesmo que a doutrina conseguiu trazer. Muitas pessoas têm defendido que algumas mudanças que estão sendo colocadas num juízo de exceção vêm para ficar. Não sei, talvez essa pode ser uma delas. Então, eu também, até num tom assim um pouco conclusivo, quero dizer para você, Simão, que independente de nome, independente de categoria jurídica, tudo, a preocupação que eu tenho sobre esse tema é a preocupação de que eu acho muito esquizofrênico uma pessoa se responsabilizar 100% 15 dias, se desresponsabilizar 100% por 15 dias. Não acredito nisso. Acho que isso é fictício. Segundo ponto, acredito também que nós temos que ter crianças e adolescentes que possam ser integrais, que possam ter uma personalidade sadia. E fico muito consternada com essa possibilidade de ter, às vezes, uma rotina absolutamente pendular, de pode tudo num lugar, que outros dias pode nada. Então, acho que o ideal aqui é que a gente olhe o que a gente quer preservar, afinal de contas. E me parece que é ter uma rotina equilibrada. A gente sabe que o pai pensa de uma forma, é claro que a mãe pensa de outra, mas eles precisam, aqui talvez lanço mão, Simão, até da ideia do plano de parentalidade. A gente sabe que é algo um tanto quanto novo, com muita humildade aqui no escritório a gente tem tentado elaborar. É muito bom quando a gente tem um advogado colega que tem essa visão aberta, mas assim, é um construído. Então, às vezes, quando a gente coloca para fazer o plano de parentalidade, fica interessante porque eles vão discutindo e vão vendo e vão criando um certo common core da rotina. É claro que vão ter particularidades, mas eu acredito que tem que ter um núcleo duro, porque senão nós vamos criar, né, filhos que vão ter E uma talvez é uma personalidade notinha final tão, mesmo. um Há amálgama, uma vão ter uma conversa personalidade de tão que quando a dúctil, guarda é como um compartilhada ou líquido que vai se alternada, isso amoldando cada reduz a vez a um alienação recipiente parental. diferente. Eu Eu acho que também isso não seria sei se isso é realmente verdade. danoso. Eu vou dar só um exemplo na alternada, Marília. Imaginemos que eu, pai, resolva seduzir meus filhos deixando a vida deles fácil na minha casa. Não come o que quer, não faz lição, não vai para a escola. E você, como mãe, tem uma vida rígida, com horários, alimentação, etc. Será que eu não estou, em certa medida, convencendo meus filhos, sem alienação? Não estou falando mal da Marília, não estou falando nada. Mas eu estou convencendo indiretamente, venham comigo que aqui a vida é melhor. Então eu tenho algumas ressalvas com essa ideia de que o convívio em partes iguais não é alienante. Eu acho que isso, Maria, entra naqueles mantras repetidos muitas vezes, sem um estudo profundo. É uma desconfiança, eu não estudei o tema para afirmar, mas eu tenho uma desconfiança que entra um pouco naqueles mantras que as pessoas precisam rever um pouquinho na cabeça delas, repetir. Quando convive por igual, não tem alienação parental. Eu acho que isso é. Eu
Simão, assim, olha, vou ser bem sincera, enquanto eu abro aqui os comentários, já vou aproveitando e dando minha opinião aqui, que eu não vejo uma relação de causa e efeito perfeita, exata e matemática com a questão da guarda e da alienação parental. Quando existe essa ideia, É esse porque a ideário conversa na de guarda desclassificar o compartilhada, na outro lei, e era para todos os outros evitar a requintes alienação de parental. maldade da Eu alienação acho que é parental, muito vai pouco ocorrer isso científica essa independentemente do informação. regime da Eu guarda. digo assim, Falo quando isso a com guarda é muito pesar. compartilhada, não há alienação parental. Quando a guarda é unilateral, há alienação parental. Não me parece, Marília, que a gente tenha nem pesquisa suficiente para isso, e não me parece também que a gente tenha conhecimento científico tão claro para fazer um link entre as coisas. Mas acaba entrando no mantra aí do direito de família, né? No mantra do direito de família. Se os pais residirem em cidades diversas, a criança indo para a escola, se ter duas casas, porque cada pai está numa cidade e ela está indo para a escola. No sistema de homeschooling atual, até você pode imaginar, 15 dias em São Paulo, 15 dias em Curitiba. Você pode, se houver voo também, que é um problema de voo. Mas, de qualquer maneira, me parece que, só para responder a pergunta, que no melhor interesse da criança, pode ser que em cidades distintas seja impossível compartilhar a guarda. Perfeito. Professor Simão, nós estamos recebendo aqui nos comentários alguns colegas que estão falando que está existindo uma sobreposição das falas, né? Provavelmente um dos nossos vídeos está com um certo atraso, porque a gente já está chegando aqui, né, ao nosso momento final. Nós já estamos aí a 7 minutos do encerramento oficial, daquele momento dramático que o Instagram nos derruba, nos corta. Então, eu acredito que por isso possa estar havendo algum tipo de bagunça aí sonora. Também, aqui, ó, nossa colega Joyce fala isso, né? Que ocorreu uma interrupção ao delay. Mas acho que a gente está com um delay mesmo. Na nossa live, ela vai ficar salva, assim, aqui no IGTV, vai ficar salva aqui. E, de fato, realmente até por conta do número de gente, o Instagram tem uma certa instabilidade. Mas olha, professor Simão, eu quero desde logo dizer que realmente é uma honra, uma alegria ter a oportunidade de debater com o professor. Realmente tenho assim uma grande admiração pela forma assertiva que sempre se posiciona. É muito comum que às vezes a doutrina ela seja criticada. O professor Paulo Lobo tem feito isso muito bem, de dizer que a doutrina ela não pode simplesmente acatar o que a jurisprudência decide, que ela tem um papel crítico, que ela tem um papel construtivo. E eu acredito que o nosso objetivo sempre tem que ser esse, né? Não é fácil se pronunciar sobre esses temas. Muitas vezes a gente até tenta se valer de aportes em linhas da psicologia, mas temos visto também que elas são igualmente plurais, elas também nos levam a várias respostas, mas acredito assim que, de fato, o nosso objetivo é genuíno no sentido de contribuir para o deslinde dessa questão acho que o professor Simão já caiu aqui, pessoal. Nós estamos, mas realmente me despeço aqui a todos com um grande